Eu tenho lá, pessoal. Opa, boa noite. Continuando, tá? Então, para facilitar o aprendizado de vocês, eu peguei um simulador computacional, tá? Esse simulador está disponível lá no Pet Simulation. Quem quiser acessar é só colocar Pet Simulation. A gente vai ter várias simulações de química, biologia, matemática, física, tá? Então fique à vontade para acessar, tá, caros estudantes? Então, na nossa aula sobre funções inorgânicas 1, parte 1, tá? A gente vai separar em outras partes, parte 2 também. A gente falou um pouquinho acerca de soluções eletrolíticas. O que é uma solução eletrolítica? Uma solução eletrolítica é uma solução que tem a tendência de conduzir eletricidade em meio aquoso, tá? Um exemplo que a gente deu foi os sais. Os sais eles serão ótimos compostos, serão substâncias eletrolíticas em meio aquoso, tá? Ou fundido. Quando fala de fundido, estou falando de pegar esse sal e colocar ele no estado líquido, ou seja, está no estado sólido, vou passar ele para o estado líquido, ele vai, aumentando a temperatura, claro, ele vai ter a tendência de conduzir eletricidade. Então, um exemplo aqui da água. A água ela passa por um processo que a gente chama de autodissociação ou autoionização, tá? Autodissociação molecular nesse caso. Então, a autoionização é um processo que é a separação do íon H3+, que a gente vai chamar de hidrônio, e de um hidroxilas. Se o pH-metro, se a concentração de H+, ou de H3+, que representa os hidrônios, é idêntica à concentração de hidroxilas, essa substância ela tem um pH neutro. Se a água, tá, pessoal, ela é um péssimo condutor elétrico. Pessoal, como assim a água não conduz eletricidade? Eu ouvi falar que quando fulano caiu o fio no chão, fulano pegou choque. Não, aquilo é uma outra situação. Pessoal, que tipo de situação é aquela? Naquela situação, toda a água que a gente vai ingerir no nosso dia a dia, ela é uma água que não é pura, tá? Como assim não é água? É uma água que não é pura, pessoal. Estou falando de parâmetros de potabilidade. A água, ela mesmo possuindo parâmetros de potabilidade, ela está associada a ela, diluída nela, tá? Os sais minerais. Então, esses sais minerais, que serão ânions, concentração de carbonato, concentração de bário, concentração de alumínio, tá? Que são alguns parâmetros de potabilidade, de flúor, de cloro. Esses ânions, eles serão responsáveis por conduzir eletricidade na água, tá? Então, a água não pura, não desionizada, tá? É uma água que conduz corrente elétrica. Mas essa água aqui do simulador, ela não conduz corrente elétrica devido a ser água pura, água livre de íons. Então ela não é uma substância eletrolítica. Então uma substância que mesmo a pessoa mesmo sofrendo dissociação molecular ou ionização, autoionização, ela não conduz corrente elétrica. Ela não é um eletrólito, tá? Então se a gente pega uma solução ácida, o Hzinho de ácido, tá? Mais o ânion, diluído em meio aquoso, ele vai conduzir eletricidade. Quanto maior a força do ácido, tá? Então a gente tem ácido forte e um ácido fraco, tá? Ácido forte, perceberam a intensidade do brilho? Quanto maior a intensidade, isso quer dizer que esse ácido, se eu pegar aqui essa escala de pH, a gente pegar a escala de pH, pH 2, né? Quanto maior a concentração do ácido, quanto menor o pH, tá? Quanto menor o pH na escala, mais ácido é essa substância. Então o pH ele vai de 0 a 7, de 0 a 14, tá? Desculpa. De 0 a 14. 7 é considerado neutro, abaixo de 7, ácido, acima de 7, alcalino. Então aqui, quanto maior a força de um ácido, maior a capacidade dele conduzir corrente elétrica, maior a intensidade e o brilho de luz. Então se eu tenho lá, geralmente a gente tem a concentração em mol por litro. Se eu tenho aqui um ácido, tá? Tá aqui em cima ácido. E eu aumento a concentração de H+, o vermelhinho representa o íon hidrônio, tá? Se eu aumento a concentração dele, o que acontece se eu aumentar a concentração dele? A intensidade da luz, ela brilha com mais intensidade, não porque o gerador ele vai produzir com mais corrente elétrica, mas sim porque ele vai, além de produzir o gerador, que no caso é a pilha ali, ele vai conseguir passar a corrente elétrica aqui por essa solução muito mais fácil. Nas bases, é a mesma coisinha. Quanto maior a concentração, nesse caso aqui mudei o íon, o ânion, né, que agora é OH-, se eu aumento a concentração dele, eu vou tender a aumentar o pH nesse caso, tornando a solução mais alcalina, tá? Valeu, pessoal.